Então, nesta ação penal 503.65.1876, depoimento do senhor Mário Frederico de Mendonça Góes. Senhor Mário, pedi para o senhor puxar um pouquinho o microfone à sua frente. Senhor Mário, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público nessa ação penal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso dos direitos, não traz nenhum prejuízo. Mas é sabido que o senhor fez um acordo com o Ministério Público, através do qual o senhor renunciou a esse direito ao silêncio e o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Mário? Confirmo. O senhor pretende manter esse acordo? Sim, senhor. O senhor pode puxar o microfone para não ter que ficar se esticando todo momento para falar? Nessas condições, então, senhor Mário, eu vou lhe advertir que o senhor não tem nem o direito ao silêncio por força desse acordo, e se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal se o senhor incriminar falsamente alguém. E por outro lado, também, se o senhor faltar com a verdade, o senhor corre o risco de perder esse acordo que o senhor celebrou com o Ministério Público, certo? Sim, senhor. Senhor Mário, o senhor já foi ouvido antes, mas essa é uma outra ação penal e é necessário colher novamente alguns esclarecimentos do senhor. O senhor é proprietário dessa empresa Rio Marine? Sou, senhor. Há quanto tempo o senhor tem essa empresa? Mais de 28 anos, quase 29 já. Pelo que eu me recordo dos seus depoimentos anteriores, o senhor é um técnico, engenheiro na área principalmente naval? Eu sou engenheiro, formação engenheiro naval e com experiências em várias áreas da engenharia, digamos, de meios flutuantes. Essa empresa do senhor prestava consultoria e serviços nessa área de engenharia? Sim, senhor. O senhor, no entanto, também declarou em depoimentos anteriores que, a partir de determinado momento, o senhor passou a utilizar a sua empresa ou a prestar serviços para o senhor Pedro Barusco para repasse de comissões ou propinas, é isso? Sim, senhor. O senhor pode me descrever mais ou menos quando isso começou? Basicamente, essas operações, eu acredito que em torno de, acho que talvez as primeiras coisas foram 2004, 2005, eu não tenho muita certeza, mas por ali, embora eu já conhecesse há mais tempo, mas só a partir daí é que houve esse tipo de operação. A partir de 2006 é que se intensificou. Até quando, aproximadamente, o senhor fez essas Eu acho que basicamente até 2011, talvez 2012. O Ministério Público afirma aqui, nesse processo, que no âmbito da Petrobras havia uma espécie de um cartel, o ajuste fraudulento de licitações entre as empreiteiras que faziam obras para a Petrobras. O senhor tinha algum conhecimento sobre isso? Não, sobre isso eu não tinha. Eu conhecia de mercado que as companhias, quem eram as companhias, mas eu não tenho conhecimento da existência do cartel. Isso nunca participei, nem conheço. O senhor, essas comissões ou propinas que o senhor repassava para o senhor Pedro Barusco, vinham das fornecedoras da Petrobras ou era algo que o senhor que pagava? Não, vinham das fornecedoras. Eu era o instrumento de recebimento desses recursos que vinham para pagar os acertos entre Pedro Barusco e as companhias. O senhor era o intermediador, então? Exatamente. Desculpa, senhor. Basicamente o intermediador dos recursos, não das conversas entre eles. Esses recursos que o senhor passava para o senhor Pedro Barusco eram só para ele ou também tinham como beneficiários outras pessoas? Não, eu só repassava para ele. Ele, nas conversas comigo, ele dizia que tinha outras pessoas. Quem seriam essas outras pessoas? Ele se referia especialmente ao Dr. Renato Duque. Ele se referia. Eu nunca tive nenhum contato sobre isso com o Renato Duque. Meu contato era só com o Pedro, e às vezes ele dizia que tinha outras pessoas, porque tinha uma espécie de uma divisão, como eu já expliquei, na qual ele dizia que uma parte ia para Renato Duque, normalmente era uma divisão que fazia por 6 daquele parcela, daquele valor. Ele dizia que 2 era para o Dr. Renato Duque, acho que era 2 para o Renato Duque, 1 para ele,
Se eu tentar me lembrar, eu sei que ficava no final, eu ficava com 1,4 e eu pagava 4,6, mas às vezes ele dizia que não era só 6, era 7. Agora eu não sabia quem era a sétima pessoa. Ele chegou a nominar outros indivíduos que teriam recebido esses valores? Não especificamente, porque eu também não perguntava quem era. Ele chegou a nominar se havia alguma destinação a agentes políticos ou a partidos políticos? Ele dizia que a parte que a gente recebia era só dele, da parte da companhia, mas que havia uma parte para o partido político. Isso separado da que a gente recebia. Mas esses valores que o senhor repassava também eram destinados a algum partido político? Não, na minha parte eu só recebia a parte referente ao Pedro Barosco. Esses repasses que o senhor fez, o senhor chegou a fazer algum repasse direto para o senhor Renato Duque? Nunca. Eu só gostaria de esclarecer mais uma coisa que eu deixei bem claro. O sistema de fora, da parte de fora, dos recursos externos, eram feitos através de uma conta inicialmente no Banco Safra, na Maranelli, e depois até numa outra conta FAD. E essas contas, o que referia-se a pagamentos para o senhor Pedro Barosco, eu simplesmente avisava para ela que tinha pagamentos a Pedro Barosco. Eu não sabia as contas, nem o número das contas dele. Ela, com ele, é que organizava. Então eu não sei para onde, quando, como foram para ele. Nos meus análises dos documentos recebidos, eu posso ver o que refere transfer to a client, como ele chama, transferência para o cliente. Mas eu não sei se lá, eu nunca fiz, nunca mandei para ninguém. Tá, o senhor mencionou ela quem? A senhora Denise Costa, que era a gerente da conta. Gerente da conta em qual banco? Do banco, inicialmente do Safra e depois do Lombardi Dia. Andrade Gutierrez se encontrava entre as empresas para as quais o senhor fez essa intermediação? Sim, senhor. Intermediação de propina? Sim, senhor. Recebimento de recursos, o termo que eu usava com ele, mas seguindo a nomenclatura. O senhor tem aproximado os valores que o senhor repassou da Andrade Gutierrez ao senhor Pedro Barosco? Eu não tenho aproximado porque haviam 3 métodos, né? Foram feitos 2 contratos entre a Rio Marine e a Andrade Gutierrez aqui no Brasil. É um contrato com a extensão desse contrato. Na realidade, esse contrato foi uma das maneiras de receber os pagamentos. Outro eram recebimentos em espécie e o terceiro, os recebimentos nas contas externas. Aproximado o senhor não tem? Aproximado não tem. Nós temos, é muito difícil dizer, porque principalmente pela parte do espécie, né? Esses contratos que o senhor se reporta com Andrade Gutierrez, eles envolveram uma prestação de serviços real da sua empresa para Andrade Gutierrez? Os contratos com a Rio Marine? Isso. Na realidade, o que aconteceu é o seguinte: o contrato, eu digamos, prestei alguns serviços para Andrade Gutierrez, mas mais no nível de minhas conversas com a pessoa que era o meu contato, que é o Antônio Pedro Campelo. Mas, como eu disse, é o seguinte: esses contratos tinham uma visão, na realidade, quando eu vi, não era para usar só o serviço, era para pagar ao Pedro. Então, na realidade, os serviços que eu prestei foram poucos, mas eu prestei alguns serviços. Então, o senhor está querendo dizer que os contratos teriam sido superfaturados, isso? Pelo menos isso, né? Eu tenho aqui alguns contratos que se encontram nos autos. O primeiro contrato entre a consultora Andrade Gutierrez e a Rio Marine, empreendimentos marítimos. Isso. Um contrato que é de 22 de maio de 2007. Isso. Num valor R$875 mil. Isso. Eu vou lhe mostrar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha.
Esse contrato foi utilizado para repasse de propina? Foi. Inclusive, eu apresentei, tem um documento na minha colaboração, acho que é o 03A, complementar, na qual tem um papel que foi encontrado pela polícia nas buscas, que era um remanescente dos acordos, dos controles que eu fazia com Pedro, um dos poucos que achou-se, que sobrou. E lá está claro que tem um pagamento de 3,5 milhões que seria feito pela Andrade. No meu controle está escrito Mines, que era Minas, a referência que eu tinha, da qual 700 mil seriam pagos direto a Rio Marini e 2,8 milhões através de pagamento em dólar fora do Brasil. E esses 700 mil, na realidade, se botar mais 25% do imposto, dá exatamente os 875 mil reais. E é da mesma época. Então, isso são coisas que eu tive analisando depois que na época eu não me lembrava. Então, na mesma linha, tem um outro contrato aqui, que é a extensão, né, desse. 22 de maio de 2008, entre a Rio Marini e Andrade Gutierrez, que é um valor superior aqui de 4.416.000. Isso. Peço para o senhor também dar uma olhadinha nesse contrato. O senhor sabe me dizer o quanto desses contratos é remuneração dos seus serviços e quanto é aproximado? Né? Quanto repasse? Eu diria o seguinte, na minha colaboração até citei que poderia ser 1,5 milhão, mas nós nunca definimos que o meu trabalho fosse 1 milhão ou 1,5 milhão, 1.200.000 ou 600 ou 2 milhões. Como os trabalhos que eu fiz eram trabalhos basicamente de discussões com Antônio Pedro, nós nunca conseguimos. Eu apresentei, por exemplo, a Hyundai a eles para tentar um projeto, mas ficava muito restrito ao nível das minhas conversas com Antônio Pedro sobre ideias, sobre se deveria seguir nesse mercado, se deveria não seguir nesse mercado. Talvez acho que, se não me engano, informações sobre cascos para conversão em casos que eles estariam participando, mas na realidade eles realmente nunca chegaram a ganhar nenhuma obra na área de offshore. Então, não há nós nunca definimos que tanto é o meu serviço, tanto é pagamento. E como eu não pagava o Pedro da Rio Marini, eu pagava nas compensações, então isso aí ficou muito em aberto, sem saber qual é o valor, se era 1,5 milhão, 1,5 milhão eu citei como poderia ter sido um número. Então, a maior parte desse valor é destinado, então, a repasse ao Pedro Barusco? Sim, senhor. Que aqui tem um contrato de 875, depois outro de 4 milhões, o senhor mencionou que talvez 1 milhão fosse a remuneração do seu serviço, que o senhor colocou esse valor, o resto seria, então, propina? Eu mencionei 1,5 milhão, só para esclarecer, quando eu mencionei na colaboração. Mas foi um valor mencionado. Esse contrato está no evento 1, anexo 97, só para constar esses dois contratos, né? E tem no evento 1, anexo 98, uma carta também que foi enviada ao senhor. Adiando. Pela Andrade Gutierrez. O senhor pode dar uma olhadinha? Deixa eu passar o contrato. Acho que ele passou para você, não? Ah, não. Esse aqui é uma extensão de 3 meses, se eu não me engano, do primeiro contrato. Do primeiro contrato. E por que foi feita essa extensão? Eu admito, eu não tenho a certeza exatamente aqui, mas acontece que ali nos contratos previa-se condições de pagamento, e as condições de pagamento nem sempre aconteciam dentro do preço. Então aqui eu acho que foi porque teve pagamento que foi devendo ainda, e ele pode ter sido prorrogado por causa disso. Isso aqui eu não posso dar uma afirmação para o senhor sobre isso, mas admito que possa ter sido isso. E depois foi feito um outro contrato para continuidade. Nessa mesma linha de indagações ao senhor, depois tem um contrato com a Zagop Angola. O senhor pode me esclarecer esses contratos? O que aconteceu é o seguinte: no decorrer do processo, desse andamento das conversas, existiam muitas obras que eram feitas pela Andrade Gutierrez.
Eu não sei, não tenho esses dados na minha mão, mas por informação do Pedro, e eu acho que na época o Antônio Pedro me confirmou, a um certo momento a Andrade Gutierrez era uma das maiores contratistas na área de engenharia, então tinham muitos contratos. E o Antônio Pedro tinha um controle, devo dizer que ele é um profissional muito competente, muito organizado, e ele tinha um controle exato do que eram as obras, do que era devido, de quanto é que ele tinha que pagar e tudo. Então ele organizava e ele, mais ou menos, é que orientavam como pagar. Certo. Então, era parte paga em espécie, parte da fora. Então foi sugerido se poderíamos fazer um contrato com a Zagop Angola. Foi sugerido pelo senhor Antônio? Foi sugerido pelo senhor Antônio Pedro. E esse contrato era para repasse de propina? Para repasse de recursos, propina, é a palavra que o senhor usa. E foi feito para isso. O senhor juntou aqui agora nessa última manifestação, evento 72689, esse contrato da Zagop. No entanto, esse contrato já estava juntado na inicial em forma eletrônica, pelo menos foi encontrado no seu computador. Eu vou lhe mostrar aqui para o senhor dar uma olhadinha. Porque esse contrato estava guardado. Eu guardava essas partes assim num outro escritório que era, acho que esse aqui, se não me engano, esteve por um tempo na área de valor, se eu não me engano. Esse contrato é o original assinado, que não estava no meu escritório. O senhor sabe quem que assinou esse contrato aqui? Alguém da Zagop Angola, não sei quem é. Mas o senhor tratou com alguém da Zagop? Nunca. Eu só tratei com o Antônio Pedro. Esse contrato envolveu alguma prestação de serviço da parte do senhor? Não. Não. Todo esse valor, então, era comissão destinada ao Pedro Barusco? Sim, senhor. O senhor mencionou que o senhor tratou com o Antônio Pedro esses assuntos. Em relação a esses contratos que eu mostrei ao senhor, os 3 contratos, com a Rimarine, esse com a Zagop, e isso era tratado claramente como sendo valores, além da parte do seu serviço, destinados ao senhor Pedro Barusco? Sim, senhor. O senhor tratou desses assuntos com outros executivos da Andrade Gutierrez? Não, o Antônio Pedro era o meu contato. O Antônio Pedro, repito, é uma pessoa muito competente, não só como profissional, mas também muito bem organizado. Ele tinha uma tabela, ele me dava essa cópia dessa tabela, eu checava com o Pedro Barusco, havia confirmação e ele organizava como fazer. O contrato, inclusive, foi organizado e apresentado basicamente por ele. Os termos do contrato, e como não tinha nada demais, eu pude assiná-lo. Agora, eu tive umas 2 reuniões, que não era ele que, eu acho que ele não tinha autonomia para decidir, mas eu acho que, por exemplo, eu tive uma outra reunião que participou o Alto Negrão, mas nunca entrou no detalhe, ele nunca entrou em detalhe. Era alguma coisa se o dinheiro estava atrasado, se como é que estava, ia pagar, porque não estava pago ainda naquele tempo, era previsto, mas nunca se entrou no detalhe como eu entrava no detalhe no Antônio Pedro. Tá. Antônio Pedro era o homem com quem eu discutia todos os detalhes, tudo como tinha que ser. Quantas reuniões o senhor participou com o senhor Alto Negrão, se o senhor se recorda? Não mais que 2, e não entramos no detalhe, era só conversa que ele participava, digamos assim, como uma pessoa da companhia, sabendo que tinha alguma coisa acontecendo. Tá. Mas nessas reuniões foi mencionado, ainda não entrando em detalhe, mas elas tinham por, vamos dizer, objeto a discussão dessa questão da propina? Era, por exemplo, pagamentos estavam atrasados, se iam acontecer, quando iam acontecer, era isso. E nessas reuniões era colocado que esses valores eram para o Pedro Barusco? Eram claros que os valores não eram para mim, era para o sistema, digamos. Outros executivos aqui da Andrade foram denunciados, vou indagar se o senhor teve algum contato com eles. O senhor Otávio Marques de Azevedo? Só encontrei quando eu estava preso. Certo. Paulo Roberto Dalmaso? Paulo Roberto Dalmaso eu conheci, fui apresentado pelo Antônio Pedro. Antônio Pedro teve uma época que estava saindo, ia sair, ainda ficou ajudando. E me apresentou ele como o que seria o substituto dele, mas eu procurei, nessa época, conhecia ele de saber que ele trabalhou no mercado, trabalhou numa outra companhia,
mas eu não tinha intimidade para tratar esse assunto e já estava numa fase que eu já tinha mais ou menos me acertado com o Pedro, que eu estava querendo parar de fazer isso, e eu não tive nenhum contato específico com o Paulo Dalmaso sobre nenhum desses pagamentos. Isso, inclusive, acertei com o Pedro Barus, que eu não iria me meter mais nisso. Pedro disse, tá bom, eu cuido com ele, qualquer coisa, e eu nunca mais ouvi falar. Foi o único contato que eu tive com o Paulo Dalmaso, e no final de 2014, como eu relatei, acho que foi na segunda metade de 2014, ele já não mais na companhia, me procurou para me pedir um favor, porque eu seria amigo do Pedro Barus, para falar com ele sobre o negócio de uma lancha que teria tido uma compra, não teria tido, a lancha teria sido devolvida. Eu até disse para ele que eu não teria nada a me envolver com isso, que eu não queria me envolver nesse assunto. Essa questão da lancha, o senhor se recorda melhor ou não? É uma história que o Paulo Dalmaso me falou, que ele teria vendido uma lancha para Pedro Barusco, mas que o Pedro Barusco, depois de algum tempo, devolveu a lancha para ele, e que devolveu com um defeito, e que ele teria pago esse defeito, e que queria que eu interferisse para ver se o Pedro Barusco pagava pelo menos os custos do defeito dessa lancha. E eu preferia não me envolver, disse ele que não teria nada para fazer com isso. Foi o único contato assim que eu tive depois com o Paulo Dalmaso. Flávio Gomes Machado Filho, outro executivo da Andrade. Nem conhecia o nome. Chegou a conhecer o senhor Fernando Antônio Falcão Soares, o chamado Fernando Baiano? Eu só o conheci na Federal. Alberto Youssef, chegou? A mesma coisa, só na Federal. Não faz parte da acusação aqui, mas foi juntado posteriormente aqui um contrato, até faz parte, teria que rever aqui. Mas tem um contrato também que foi juntado aqui entre a construtora Andrade Gutierrez e a empresa Maranelli Investments, no evento 726 Alt 12. Vou lhe mostrar aqui também. Esse aqui é o que eu me referi, que naquele documento Mines existe um pagamento de R$700 mil a Rio Marine, e um pagamento que seria de 2.800.000 para completar os 3.500, que eu, analisando os documentos e pela mesma época, e como os 2.800 equivaliam em dólares a 1.400.000, se refeririam a esse contrato, que também foi uma sugestão deles, a gente fazer um contrato. Eram áreas, o senhor precisa entender, excelência aqui, eram áreas que a Rio Marine poderia prestar esse serviço, mas na realidade não foram prestados, e esses pagamentos foram realmente feitos e recebidos. Eu também adicionei, meus advogados adicionaram os documentos, e coincidem as datas com as anotações que eu teria naquele anexo de Mines. Então, vendo aqui, esse contrato realmente não faz parte aqui da imputação, mas esse contrato também era repasse de propinas. Também, complementação seria 1.400.000, pelo que eu admito, pelo que eu analisando. E da Andrade Gutierrez. Inclusive é assinado pelo Andrade Gutierrez. E o Antônio Pedro era a pessoa responsável pelo contrato. Depois consta aqui, o senhor juntou também esses comprovantes e depósitos na conta da Maranelli Investments. Isso. Vindo da construtora Andrade Gutierrez. Sim, senhor. Tem vários aqui, comprovante de depósito, no valor de 280.000 e depois um em 560.000. A soma são exatamente 1.400.000. Essa Maranelli Investments e a PAD Corporation eram duas empresas offshores de seu controle. Sim, senhor. Fisicamente elas não existiam. Eram só... Não, eram companhias... Inclusive a Maranelli foi criada e depois a FAD foi criada lá no esquema com o Pedro e eu fui apresentada a senhora Denise Costa para fazer essas companhias para esse tipo de recebimento. Sim, mas eles não tinham uma existência física, vamos dizer, um estabelecimento? Não, era um offshore com endereço, se não me engano, no Panamá,
Não me lembro. Esses valores que o senhor recebeu nessas contas lá fora, o senhor efetivamente repassou para o senhor Pedro Barusco? Existem uma série de documentos mostrando os repasses para eles em várias maneiras. Inclusive a conta FAD foi totalmente transferida para ele. Existem os documentos também anexados, porque nós contratamos, de acordo com o Ministério Público Federal, para tentar acelerar, contratamos um advogado na Suíça para nos ajudar a obter essa documentação, embora eu tivesse feito também a autorização ao Ministério Público para obter esses dados, mas nós também procuramos e obtivemos e encaminhamos aos senhores. Eu tenho aqui um documento também, evento 726 Alt 10, embora esse documento também já tinha referência nos autos anteriormente, de uma transferência de $5.887.000 aproximadamente, da PED Corporation para Backspin Management. Vou lhe mostrar aqui. Tem um outro, Excelência, tem um outro, esse aqui foi inclusive adicionado pelo Pedro Barusco na delação dele, esse específico documento. Mas existe um documento aí, eu acho que é esse que o senhor está vendo aí na mão agora, Sim. Segunda página, que é um documento que a dona Denise Costa preparava, a assinatura é minha e a letra de preparação é dela, transferindo a conta FAD para ele. Eu não sabia as contas dele, Backspin ou o que fosse. Tá, mas esse documento que eu lhe mostrei aqui, essa é uma transferência da sua conta para o senhor Pedro Barusco? Sim, senhor. Sim, senhor. Que corresponde àquelas instruções ali que ela assinou ali, que está a segunda página ali. E esses valores que foram transferidos, eles tinham por origem prévias transferências da Andrade Gutierrez para a conta PED Corporation? Exatamente, eram as transferências do Zagop, basicamente, e tem nessa conta FAD, tem mais 4 outras transferências que estão nomeadas aí nesse papel, que eu não sei de quem são, não consigo identificar, de um banco BSI,